Boa noite, amigos. Bem-vindos a mais um episódio ao Redor da Fogueira. Meu nome é Fred Gouveia, aqui de Nova York, Manhattan. Muito feliz de convidar Dr. Paulo César Frutuoso, conectando do Rio de Janeiro. Boa noite, professor. Amigos, é uma honra estar aqui com vocês nesse sábado à noite aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado aos amigos que falam inglês. This episode in Portuguese will soon be available in English. Subtitles, please stay tuned. Subscribe to the channel Spirit Reflections on YouTube, and you will be notified when this becomes available in English, which should be in a few weeks from now. Thank you for your patience in the meantime. Então, agora aqui voltando para o português. Amigos, a gente vai estar convidando todos a entrar aqui. Para aqueles que estão entrando pela primeira vez, o Spirit Reflections é um canal universalista que começou durante essa pandemia para despertar reflexões espirituais de todas as filosofias, tradições, ciências e artes, para que as pessoas possam ter um momento de se encontrar ao redor desta fogueira, uma fogueira ancestral, milenar, onde a gente lá atrás, quando eram pequenos agrupamentos de tribos, nômades, a gente fazia os nossos afazeres durante o dia, se encontrava à noite ao redor de uma fogueira, acendia ela e ali um grupo de pessoas de confiança, de respeito mútuo, de amizade, descansavam, se perguntavam para onde vamos, de onde viemos, porque estamos aqui, e olhavam para esse céu estrelado e faziam essas perguntas de introspecção. Então a ideia é que a gente aqueça o coração, esclareça a mente ao redor dessa fogueira virtual, e para isso a gente convida pessoas como o Dr. Paulo, de todos os ramos científicos, artísticos, espirituais, filosóficos e religiosos, para compartilhar um pouco da sua história de vida pessoal, lances marcantes que moldaram quem eles são como pessoas hoje e o trabalho que eles desempenham. E a gente convida a todos vocês que façam seus comentários, suas perguntas, dúvidas, para que isso seja um bate-papo interativo. E depois ele fica disponível na internet, no Facebook e no YouTube. Então, muito boa noite àqueles que estão entrando. Maria do Carmo, bem-vinda, de volta. Já que o assunto, amigos, trata-se de um tema muito científico e poucas pessoas talvez não saibam do trabalho completo do Dr. Paulo, eu vou ler a maioria do currículo dele aqui para que a gente estabeleça o trabalho que ele desempenhou e desempenha e ajude a contextualizar a razão do assunto que a gente vai falar hoje. Então, Dr. Paulo César Frutuoso, ele é um cirurgião e o tema de hoje é materializações espirituais da medicina do futuro. Dr. Paulo César ele é formado em 1975 pela UFRJ, ele é um cirurgião geral de oncologia, videocirurgia e mastologia. Ele tem um curso de aperfeiçoamento no Centro Léon Bérard de Cancerologia na França. Ele é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Banca Examinadora para título de especialista em cirurgia geral, professor de clínica cirúrgica e iniciação à prática cirúrgica da Escola de Medicina Souza Marques, no Rio de Janeiro, professor e cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, titular da ABRAMES, a Academia Brasileira de Médicos e Escritores, da Associação Médico Espírita e da Associação Brasileira de Câncer Gástrico. Ele é autor de 7 livros até o momento, ele já tem 2 que vão ser publicados em breve, mas os que já existem publicados e disponíveis para vocês olharem na internet e comprarem são A Face Oculta da Medicina, Espíritos Decaídos Materializados, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico, Alienígenas ou Médiuns, A Medicina Mediúnica do Futuro, Planos Espirituais ou Universos Paralelos, e Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas, que vai ser lançado semana que vem, se não me engano, né? Além de tudo isso, o Dr. Paulo César é estudioso dos fenômenos mediúnicos, conferencista e palestrante espiritualista e membro do Lar Frei Luiz, do Rio de Janeiro, há 42 anos. Biga, boa noite, bem-vinda. Obrigado por estar conosco. Bom, depois de todo esse esboço exaustivo do Dr. Paulo César aqui, vamos colocar a nossa vinheta artística de entrada, que é
extraída, Dr. Paulo, da obra de Claude Debussy. É um trecho da música dele chamada Rêverie, Sonhos, que é para nos colocar na sintonia certa para adentrar desses assuntos espirituais. Então, vamos colocar a vinheta e logo depois a gente entra no nosso assunto. Bom, Dr. Paulo, vamos começar pelo começo. Conte um pouquinho para a gente como o senhor chegou onde o senhor chegou hoje, sua vida. Bem, eu venho de uma família espírita, né? Pai e mãe médiuns. Só que, por longo tempo, eu não tive, assim, muita atração pelo assunto, embora eu tivesse já uma discreta biblioteca montada na minha residência e, caso eu me decidisse, não ia faltar livros. E isso se mudou, começou a mudar vertiginosamente quando eu ainda estava na Faculdade de Medicina, em 1972. E o meu pai já tinha ingressado em 1968 num grupo espírita aqui no Rio de Janeiro, denominado Lar de Frei Luís. Frei Luís, um frade franciscano alemão, veio para cá na primeira metade do século XX e se radicou aqui no Rio de Janeiro, na região serrana, na cidade de Petrópolis, onde realizou tanto prodígios que passou a ser considerado um verdadeiro santo. Me parece que os prodígios que aconteciam através de Frei Luís eram decorrentes da sua mediunidade. Frei Luís era um poderoso médium. Bem, e esse Lar de Frei Luís se transformou no maior centro espírita do Rio de Janeiro, recebendo aí antes da pandemia e voltando aos poucos do normal, 4 a 5 mil pessoas por reunião. Por reunião. E, curiosamente, o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por entidade católica. Então, ele deduz-se que nós é que nos dividimos, né, em católicos, em protestantes, evangélicos, em espíritas, em maometanos, hinduístas, judeus, ateus, porque por tal Deus que eu não compreendo, só tenho certeza de que ele existe. Não existe essa divisão. Nós somos o único pastor, o único rebanho conduzido por um pastor. No nosso caso, Jesus, um Cristo planetário da Terra, né, que comanda a Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos, e que nos conduz. Agora, essa situação mudou drasticamente em 72, quando eu estava no terceiro ano de medicina, quando meu pai, que já fazia parte desse grupo, onde aconteciam as tais reuniões de teletransporte e materializações de espíritos, fenômenos extremamente raros em toda a história da humanidade. Eu cheguei numa quinta-feira em casa, vindo do hospital onde eu já estudava, né? Encontro meu pai com a camiseta com uma mancha enorme de sangue na altura da parte superior do abdômen. Isso foi em que ano? 1972. 1972. O que houve, papai? Você se machucou? Não. Eu não sei se você vai acreditar, mas eu fui submetido a uma cirurgia hiperfísica. Eu fui submetido a uma cirurgia interfísica. Hiperfísica. Aquela que ultrapassa os limites do corpo físico do paciente e alcança o seu corpo espiritual. Está com um pouquinho de problema de conexão da internet. A imagem do senhor e o áudio está um pouquinho cortando. E cirurgia hiperfísica, está escutando? Agora sim. Muito bem. Isso é uma cirurgia hiperfísica, aquela que ultrapassa, ultrapassa os limites físicos do corpo humano. Se ultrapassa os limites físicos do corpo humano, alcança o seu componente extrafísico, no caso, o perispírito. Está percebendo o que aguarda os médicos médiums do futuro? Os médicos médiums do futuro. Do futuro. Bem, e aí, eu não sei se foi o que ele me disse, eu não sei se você vai acreditar, mas eu fui submetido a uma cirurgia hiperfísica. Bem, foi operado de quê? Disseram que eu fui operado no estômago. Você estava sentindo alguma coisa? Não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te levar na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, onde eu estudo, e vou pedir para o meu professor de gastroenterologia te examine para ver o que está acontecendo. Levei. E aí o meu professor, evidentemente, eu não podia entrar em detalhes, não tinha nenhuma cicatriz, que cirurgia é essa? E aí
ele solicitou um exame que hoje raramente é solicitado, uma seriografia esôfago-gastroduodenal. Dava-se contraste para o paciente tomar, e à medida que o contraste ia migrando, iam se realizando radiografias do tórax e do abdômen. E no momento que o meu pai estava sendo realizando o exame, o radiologista me fez a seguinte pergunta: o seu pai foi submetido a alguma cirurgia? O que eu ia responder? Não, não tem cicatriz nenhuma. Mas nós estamos vendo alguns detalhes aqui que fazem assim, supor que alguma intervenção cirúrgica foi feita. Boca calada. Até aquele momento, o senhor acreditava nessas coisas ou não? Não, eu não vou dizer que não acreditava. Acreditava, mas simplesmente não me sentia atraído pelo assunto. E nem tinha tempo para me dedicar. Estava estudando. Agora, esse tempo só surgiu em 1978. E aí eu nunca mais parei. Quando eu ingressei no Lar de Frei Luís e comecei a tomar conhecimento, contato com tais fenômenos de teletransporte, materialização de espíritos, eu tinha que tomar uma decisão. Ou me viro para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida. Alguém vai se entregar anestesiado às mãos de um cirurgião que acredita em fantasmas? O dilema bateu naquele momento. Ou me viro para a direita e resolvo pesquisar na ciência o que é que eu estou vendo. Quando virei para a direita, comecei a encontrar grandes nomes da história da ciência, inclusive prêmios Nobel, que pesquisaram, estudaram, testemunharam os mesmos fenômenos que eu estava vendo e concluíram que tudo era verdade. Nunca mais eu parei de estudar. Não sabemos exatamente ainda como acontecem, mas que acontecem, acontecem. Sim. Certo? Aí nunca mais parei, Fred. E nem nunca mais vou parar. Como é que vai estar o meu conhecimento daqui a 1000 anos? Hein? Daqui a 10.000 anos? Daqui a 1 milhão de anos? Daqui a 1 trilhão de anos? O senhor Gustavo, como todos que estão me ouvindo também. Pois é. E, doutor Paulo, o senhor então participou por décadas no Frei Luís, nesse grupo de cirurgias espirituais, materializações, teletransportes? Conta um pouquinho para a gente dessa experiência. Esses fenômenos aconteceram no Lar de Frei Luís ao longo de 60 anos. Desses 60 anos, 40 anos eu participei. Certo? Semanalmente isso acontecia? Começava 2 vezes por mês, porque o desgaste físico dos médiuns é muito profundo, muito profundo. Então, há que se ter necessidade de um período de recuperação. Não existe nada sobrenatural, nem existe milagres. O que existem são leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. E a nossa ciência é humilde o suficiente para reconhecer que só sabe o que acontece em 4% do universo. O que acontece nos universos paralelos ao nosso? Então, está percebendo? Estamos engatinhando no futuro. A ciência só tem 5 séculos de existência. E nós uma pergunta para a gente ponderar. O que acontece nos universos paralelos ao nosso? Os próprios cientistas têm dificuldade de entender o que possa acontecer. Então, nós estamos engatinhando no escuro. Exato. Nós estamos tratando de uma coisa chamada elemento material. Não temos ainda condições de entender exatamente o que seja o tal elemento espiritual que está em nós. Aí nunca mais parei, Fred, nunca mais parei. Na hora que eu vi que a ciência estava me colocando em base, aí é aquela colocação que eu fiz para você antes de nós entrarmos no ar. Fred, e se o médico, um cirurgião, estivesse presente numa reunião dessa? E se quem ali se teletransportasse e se materializasse fosse um médico que já teve um corpo semelhante ao nosso, passou pela Terra, passou pelo o episódio natural da desencarnação, o óbito, continua existindo vivo num universo paralelo ao nosso, se teletransportasse e se materializasse em uma dessas reuniões que eu estava presente. E se fosse possível o diálogo entre esses dois médicos? Um encarnado e outro desencarnado, teletransportado e materializado. E se, a pergunta mais importante, a reflexão mais importante,
tais diálogos se prolongassem por 40 anos, pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu vou guardar isso tudo comigo ou tenho obrigação de dividir com todos os interessados, principalmente com a classe a qual milito, a médica, aonde? Aqui no Brasil, 80% não acreditam em nada além da matéria tangível. Pois é. Pois é. E nesses 40 anos que o senhor participou dessas sessões aí 2 vezes por mês, teve alguma sessão assim muito impressionante que vem à mente do senhor que o senhor pode descrever na Tudo é parte impressionante. fenomênica? Fred, você não imagina o que eu vi. Você é um garoto. Você é um garoto. Obrigado, muito E obrigado. você está fazendo parte de gerações muito mais evoluídas do que a minha. Você tem uma inteligência mais avançada, você tem um desenvolvimento da inteligência mais rápida pela internet, pelo videogame. Se você tivesse visto o que eu vi, você tinha ido muito mais longe. Então, eu me vi na obrigação de colocar as minhas observações ao público, em livros. Você está me perguntando se eu vi algum... Eu vi inumeráveis fenômenos. Inumeráveis fenômenos. Você já imaginou você ter um professor seu absolutamente descrente, de quem você é assessor, descrente absoluto, de quem você é o primeiro assessor, e esse professor desenvolva uma insuficiência mitral cardíaca que impede que o sangue seja bombeado totalmente para frente, que em decorrência dessa insuficiência mitral ele retorne e se acumule no pulmão, desenvolvendo um processo conhecido em medicina em asma cardíaca. Então, ele não estava conseguindo mais operar. Eu, como primeiro assistente, estava realizando os procedimentos cirúrgicos que estariam sendo realizados por ele. E aí eu me senti, professor, eu faço parte de um grupo assim, eu não vou, ninguém vai lhe pedir que o senhor acredite em nada, ninguém vai lhe cobrar nada. O senhor já está indo aqui para o Instituto do Coração em São Paulo para colocar uma prótese cardíaca. O senhor não gostaria de ter uma dessas reuniões comigo? Bom, resolveu aceitar, eu estivesse me fazendo um favor, e foi levado a uma dessas reuniões de teletransporte e materializações. Nesse dia, o principal médico espiritual que atuava materializado, Frederick von Stein, que eu tenho a imagem dele aqui, fotografado, materializado, não se esterilizou da cabine mediúnica, que funciona como um condensador de energia, materializado, e sim encarnado no seu médium. Entenda a encarnação mediúnica como um acoplamento total da entidade no corpo físico do médium. Quando isso acontece, o médium nada percebe e depois de nada se lembra. Inconsciente total. E a entidade, inclusive, fala línguas desconhecidas do médium pelo fenômeno da xenoglossia. Xenoglossia. O Frederic sai encarnado no seu médium. As reuniões são feitas na escuridão, porque os fótons da luz artificial e natural afetam a energia desprendida do médium. O médium em transe mediúnico, completamente desacordado, e a entidade teletransportada e materializada. Se você está na escuridão completa, como é que você vê uma entidade materializada? Porque quando ela sai da cabine, ela tem bioluminescência astral, ou seja, produção de luz por um ser vivo. Aí você vê, todo mundo vê, está materializado, iluminado. Então ela estava emitindo luz? Toda entidade, assim, vamos dizer assim, de nível médio superior, em tais reuniões, ela sai luminescente. Duas principais razões são adotadas pelos nossos mentores para que tais reuniões aconteçam. Primeiro, a mais importante, assistência, auxílio a pacientes que a nossa medicina pouco possa fazer, pouco possa ajudar. Principalmente cancerosos. Principalmente cancerosos, que é a área que eu mais atuo. O acaso não existe. Segundo, menos importante, lampejos, clarões, lá no horizonte, do que será a medicina mediúnica do futuro. Tema da nossa apresentação hoje, aonde os médicos serão poderosos médiums. Embora já sejam hoje sem perceberem,
Porque tamanha a quantidade de detalhes que temos que manipular na nossa mente para tomar decisões terapêuticas e diagnósticas, que precisamos do auxílio de Claro. alguns colegas desencarnados. Eu só sei cuidar da parte física. Quem é que vai cuidar da parte mais importante? A extrafísica, energética, espiritual, transmissora da vida ao corpo físico e imortal. Colegas que acompanham todos os médicos da Terra, incluindo aqueles que não acreditam em nada. Todos estão acompanhados. Por benefício de auxiliar os pacientes, né? Quer Claro. dizer, naquela noite, então, que o senhor levou o seu professor no Frei Luiz e que o médium saiu encarnado... Não, médium não. Saiu Frederic von Stein encarnado no médium. No médium. Saiu da cabine. O que ele fez no professor? Se aproximou do leito, elevou a mão até uma lâmpada, até um potenciômetro de uma lâmpada fraca sobre o leito e girou. Então, surgiu uma luminescência elétrica, né? A lâmpada estava pendurada em cima do leito, e que dava para ver, embora fosse uma luminescência fraca, tudo o que aconteceria. Então, me chamou para o seu lado. Paulo César Frederic era alemão, cirurgião do exército nazista. Se aproximou do lar de Frei Luiz, porque no nosso educandário, hoje, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. Que lindo. O ódio persistia, só que caiu nas malhas de Frei Luiz, o amor de Frei Luiz, que também era alemão. E aí se modificou completamente. Paulo César, bom. Mas eu não estava sozinho. Havia na reunião 4 colegas médicos comigo. Eles chamou todos os 4. O médico, o amigo encarnado. Eu, cirurgião. Ronaldo Luiz Gazola, cirurgião. José Carlos Martins, anestesista. Luiz Augusto Queiroz, cardiologista. E Paulo Roberto, angiologista. 5. Nos colocamos em volta. E o Frederic desnudou da cintura para cima, com uma calça de pijama simples, da cintura para baixo. Nunca vi a utilização de nenhum instrumento metálico. Nunca vi bisturi, nunca vi tesoura, nunca vi grampo, nunca vi alfinete. Se eu visse, me afastaria. Eu sou cirurgião, não vou me sentir bem vendo instrumentos metálicos não esterilizados sendo utilizados. O que eu via é a utilização das mãos e da energia mental que todos possuímos. Das mãos e da energia mental? Que eles utilizam. Que todos possuímos, mas não sabemos utilizar. Não temos a genética apropriada, nem a inteligência para usar as imensas energias existentes em nós. No nosso ativar essas potencialidades. Né? Não sabemos, não temos. Olha o que o Frederic falou. Meu irmão, para o meu professor deitado no leito. Não duvide, porque a dúvida pode dificultar o que foi permitido que você recebesse. Com aquela voz enérgica, germânica. E começou a massagear o tórax do meu professor, em que estava com a camisa já desabotoada, que ele pediu que desabotoasse. Sem se descuidar do que ele fazia, com aquela voz enérgica, disse: Paulo César, sim, Frederico, você está vendo o que está acontecendo? Estou. Então relate em voz alta para os seus colegas que estão aqui. Frederico, além de você estar massageando o tórax do meu professor, eu estou vendo uma poça de sangue. Estou sendo bem claro, uma poça de sangue. E no meio desse sangue eu estou vendo alguma coisa branca. Então pegue-se o branco que você está vendo e puxe. De onde estava vindo esse sangue? Do tórax do paciente, de uma cirurgia hiperfísica. Eu vou mais além depois que eu terminar esse Então ele estava massageando o tórax, de repente começou uma poça de sangue se formar. Fluir do tórax do paciente. Vindo Deus sabe de onde, como. Então você pegue o branco que você está vendo e puxa. Um fio branco assim? Um fio branco, uma forma branca no meio da poça de sangue. Uma estrutura branca, com 2 centímetros mais ou menos de tamanho. Peguei e puxei. Fred, a válvula mitral dele veio na minha mão. Uau. Eu fotografei. Foi publicado no livro Medicina dos Espíritos, de autoria de Luiz da Rocha Lima, o presidente lá de frente, quando eu cheguei. Eu fiquei olhando aquela peça ensanguentada na minha mão,
olhando para os colegas que também estavam assim, estarrecidos. Frederico, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? Quer dizer, uma das válvulas do coração Não, orgânicas. a Isso válvula não era esquerda. um, A não válvula era um esquerda. implante, nada. A válvula esquerda saiu na minha mão. Como é que o médico vai acreditar numa coisa dessa? E aí eu indaguei. Frederico, se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? Resposta. Nós sabemos, e a medicina futura de vocês saberá, como desintegrar molecularmente, atomicamente, a peça defeituosa. E à medida que ela vai sendo desintegrada molecularmente, atomicamente, nós vamos materializando simultaneamente no seu lugar uma prótese de ectoplasma. Entenda o ectoplasma como a energia que se desprende do médium de efeitos físicos em transe mediúnico e que é utilizada no teletransporte e materialização das entidades. Bem, um mecânico de automóveis, que era a profissão do médium, não poderia me dar uma resposta dessa. Então, não houve solução de continuidade. À medida que ela ia sendo desintegrada, eles iam materializando milimetricamente uma outra válvula cardíaca. E ainda diz o seguinte, com o tempo, ela adquire as mesmas características orgânicas do receptor, que é o paciente, e não há rejeição. Frederico, eu posso fazer uma outra pergunta? Pode. Eu posso mandar examinar isso? Pode. Fred, mandei 2 patologistas examinarem. Todos 2 concluíram que era tecido cardíaco. Que o quê? Que era tecido cardíaco. Quando nós terminamos, um dos colegas que estava comigo era cardiologista e pediu o seguinte, Paulo César, deixa eu ver essa peça. E eu coloquei a peça na mão dele. Ele olhou, escrutinou a peça e disse o seguinte, Paulo César, até a curtoalha tendinosa está aqui um conjunto de filamentos que impede que a válvula cardíaca abra mais do que deva. Quem estava vendo isso era um cardiologista. Daquele dia em diante, esse meu professor, absolutamente descrente, passou de sentir tudo aquilo que sentia. Voltou à sua atividade normal e ficou 7 anos sem nada sentir. No final de 7 anos, no 7º ano, depois dessa ocorrência, teve um infarto fulminante e morreu, desencarnou. Sem nunca ter acreditado que foi submetido a uma cirurgia hiperfísica. Quer dizer, ele teve 7 anos aí de acréscimo de vida. Super Certo. saudável. Agora, olha só, Paulo César, muitos RK, atomicamente, ele quer dizer os átomos, a nível dos átomos. átomo por átomo, molécula por molécula. Molécula por molécula. Como é que o médico vai fazer isso na atualidade? Qual seria a parafernália da equipe, os cuidados que seriam utilizados caso um paciente desse tipo fosse para o Instituto do Coração aqui no Rio do Brasil, em São Paulo, e fosse submetido a uma substituição dessa válvula orgânica defeituosa por uma prótese artificial de válvula cardíaca? Eu vi isso acontecer ao longo de minutos. Paulo César, se era uma pessoa descrente, embora médico, por que receberia uma graça dessa, quando tantas pessoas crentes não recebem? Justo, pergunta justa. Talvez eu tenha a resposta. Talvez. Esse meu professor, quando tinha 11 anos de idade, sofreu um acidente ferroviário e perdeu uma das suas pernas. Sem uma das pernas, se tornou um dos maiores, mais habilidosos cirurgiões oncológicos que eu vi atuar na minha vida. A maior parte dos pacientes que ele operava eram cancerosos indigentes. Indigentes, Com o seu conhecimento de amigos, ele construiu um prédio de 4 andares em um hospital filantrópico aqui no Rio de Janeiro para atendimento de crianças cancerosas. Eu pergunto a você,
médico com essa formação, com essa atitude, necessitaria de alguma religião? Nada. O mais importante é a conduta, não é a crença. É. Então, o que está se colocando, se descortinando à nossa frente, é uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. Não temos inteligência nem genética para compreendê-la, mas há muito tempo eu tirei essa preocupação da minha cabeça, porque as minhas convicções da imortalidade são inabaláveis, porque essas entidades todas que eu vi se materializarem ao longo de 40 anos já tiveram um corpo igual ao meu, passaram pelo fenômeno da morte e continuam mais vivos do que eu, trabalhando mais do que eu, estudando mais do que eu, se sentindo mais felizes do que eu. Então é isso que vai acontecer comigo. Eu vou compreender tudo que eu estou vendo sem compreender na atualidade. Isso é questão de tempo. E, doutor Paulo, fica aqui a pergunta que muitos devem estar tendo agora. Por que esse fenômeno tão libertador, transformador, está fechado, escuro, num lugar de um centro lá, só no Rio de Janeiro? Por que não está acontecendo no resto do mundo? Pela psicosfera do nosso planeta. Pela psicosfera do nosso planeta. Nós estamos num planeta por duas atmosferas. Uma atmosfera física, formada pelos ventos, pela luz solar, pelas marés, por tudo aquilo que nós sabemos. Mas existe uma segunda atmosfera, formada pelas energias mentais dos seus habitantes encarnados e desencarnados. Só um minutinho que está dando uma cortada na internet aqui. Eu quero que a gente pegue o que o senhor está falando. Repete, por favor, a última parte, doutor Paulo. Nós temos uma segunda atmosfera, chamada psicosfera, formada pela energia mental dos habitantes do planeta, pelos habitantes encarnados e desencarnados. Estamos habitando um planeta de provas e expiações. Agora, raciocina comigo, Fred, sem ofender ninguém. Qual será a psicosfera de um planeta onde dois dos maiores comércios são o de armas e de drogas? Qual será a psicosfera de um planeta em que são praticados por ano mais de 100 milhões de abortos criminosos? Qual será a psicosfera de um planeta que somente a última grande guerra ceifou mais de 60 milhões de vidas? Sem falar na orfandade, na viuvez, nas deficiências físicas e por aí afora. Não há um momento que você abra uma notícia, né, na mídia, que você não veja que está acontecendo alguma forma de intolerância, violência, em algum ponto de violência no ponto do planeta. Então, esse é o planeta. Como é que nós vamos querer que tais fenômenos que necessitam de uma psicosfera ambiental mais fluídica aconteçam? Agora, é questão de tempo, porque nós subiremos de um degrau de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E esses fenômenos se tornarão cada vez... Não existe sobrenatural. Existe o que não é comum. Existe o que não é comum. Você está vendo a evolução da nossa tecnologia na ciência. Isso, há 50 anos atrás, seria inimaginável. O que está acontecendo. Exato. A forma como nós estamos nos comunicando. Olha a distância que nós estamos. E nós estamos se comunicando integralmente. Então, os fenômenos estão nos mostrando clarões do que será a medicina. Eu vou desencarnar, como todos nós. Vou voltar. Quando eu voltar, eu quero ser médico de novo. Claro. Vou fazer prova para uma escola e vou entrar. Até onde eu estou entendendo, a primeira coisa que eles vão fazer comigo é remover células da minha mucosa bucal, do interior da minha boca. E vão fazer um estudo minucioso da minha composição ADNica, do meu ADN. Se verificarem que eu tenho a hereditariedade, a formação hereditária, a genética da mediunidade, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Eu não tenho nenhuma dúvida dessa ocorrência.
Doutor Paulo, queria ver se dava para a gente ver algumas imagens desses fenômenos de teletransporte, materializações que o senhor presenciou no Frei Luiz. Bom, O que o senhor acha? eu vou colocar essa figura aqui. Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1913, Charles Richer, francês. Ele ganhou esse prêmio Nobel porque descobriu a resposta anafilática humana. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas nesse momento. Foi ele que batizou a energia que se desprende do médio de efeito físico como transe como ectoplasma. Ele que deu o nome ectoplasma para essa energia. Ectoplasma. Certo? William Crookes, todo mundo conhece, renomado físico e químico inglês. Descobridor dos raios catódicos, dos elementos radiantes da matéria, do elemento tálio, e vai por aí fora. Nós temos hoje GPS, nós temos hoje televisão, graças à colaboração do trabalho desse homem. Então, olha só o que o William Crookes conseguiu estudar. Ele montou um laboratório na sua casa e estudava uma jovem médium denominada Florence Cook. A Florence Cook tinha somente 15 anos de idade. Haveriam, na casa de William Crookes, portas secretas ou alçapões que ele desconhecessem? Então, através da mediunidade dessa médium, a entidade Cat King se materializava na casa de William Crookes. E ele estava assessorado pelos seus parentes e pelos seus amigos íntimos. Tanto ela está materializada que ela impressionou uma chapa fotográfica. Olha uma fotografia conseguida no lar do Frei Luiz, em que um desses médiums está em transe mediúnico. Esse transe mediúnico está associado à produção de grande quantidade de melatonina. Melatonina é o hormônio do sono produzido pela glândula pineal, que em meados do século XX e mais à frente um pouco, era considerado um órgão em extinção. Não é um órgão em extinção. É o órgão onde está localizada a sede da mediunidade. E quando eles estão nesse transe mediúnico, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, um fluido energético, denominado ectoplasma, que aqui está semelhante a uma espuma de barba. Eu até hoje não entendo como é que o Ivan de Castro, já desencarnado, conseguia respirar com a sua boca e o seu nariz entupido por essa espuma. E ele está deitado porque ele dormia? Porque ele entra em transe. Se você tem a tua a tua pineal produzindo grande quantidade de melatonina, que é o hormônio do sono, o que vai acontecer com você, Fred? Entendi agora. A melatonina, ele Tu vai desmaiar. E quando você está nesse transe, qual é a diferença entre esses médiums de efeito físico e nós? Um dos componentes do perispírito, que é o envoltório do espírito, denomina-se tela búdica. A tela búdica é que impede que nós sintamos o toque dos espíritos que estão aqui ao meu lado e ao seu lado. Nesses indivíduos, homens e mulheres, a tela búdica é mais delgada e fenestrada, então eliminam com mais facilidade o ectoplasma. Mas isso tem um problema tremendo. Esses médiums geralmente são muito endividados com os equívocos que promoveram em vidas passadas. Doutor Paulo, dá uma pausa, por favor, para os leigos aqui. Tela búdica, explica de novo, por favor. Nós temos um envoltório espiritual denominado perispírito. Esse perispírito já está sendo estudado pela nossa ciência com outro nome, campo morfogenético. Campo morfogenético, ok? Isso. É esse perispírito que molda o nosso corpo. Ô Fred, você é oriundo da união do espermatozoide do seu pai com o óvulo da sua mãe. Na hora que eles se uniram, formaram uma célula denominada ovo. O ovo se dividiu em 2, em 4, em 8, 16, 32 células absolutamente iguais. Num determinado momento da sua formação, uma dessas células absolutamente iguais às outras se transforma numa célula do fígado, outra numa célula da pele, outra do pulmão, outra no neurônio, outra no osteoblasto, outra numa célula do estômago, e vai por aí afora.
Se são células absolutamente iguais em tudo, o que está conduzindo Por essa trás disso. diferenciação? Uma forma extrafísica bioenergética, denominada Allan Kardec, no meados do século XIX, como perispírito. E agora está sendo estudado pela nossa ciência como campo morfogenético. Um desses componentes do perispírito é a tela búdica, que impede que sintamos o toque dos espíritos que nos rodeiam. A tela búdica é como se fosse um guarda-chuva que torna esse toque impermeável. É um dos componentes do perispírito que impede que nós sintamos esse toque. Sim, pela sua definição, vai dar o mesmo resultado. Tá. Mas se você é uma pessoa que cometeu grandes delitos em vidas passadas e está sendo rodeado por espíritos que querem vingança, e se essa tela búdica em você é mais delgada, o que você pode sentir, já que é a tela búdica que impede que nós sintamos o toque dos espíritos que nos acompanham? Do nada, esses médiums sentem beliscões, pontapés, socos, bofetadas, puxões de cabelo. Vejam a sina desses homens e mulheres designados como médiums de efeitos físicos e que estiveram presentes, embora muito raros, ao longo de toda a história da humanidade. Essa energia que se desprende do médium é que levou a Allan Kardec se aproximar das mesas girantes. Esse ectoplasma pode se exteriorizar em forma de bastões. As extremidades dos bastões podem formar formações digitiformes, semelhantes a garras e dedos. Se o bastão não estiver visível ou iluminado, você não vê, mas ele está presente. Ele pode apreender um objeto e elevá-lo. Foi isso que aconteceu com as mesas girantes na França, nos Estados Unidos e em outros países em meados do século XIX. Então, não é a mesa que responde a uma indagação, e sim uma inteligência que está comandando o movimento da mesa. Então, que energia é essa utilizada? O ectoplasma. Entendi. É com essa energia que a entidade, por exemplo, se materializava. Aqui nós estamos vendo o mesmo médium, uma entidade materializada posta da cabine, envolta em mantos luminescentes. Quando eles se exteriorizam da cabine, Fred, eles vêm envoltos em mantos luminescentes, alvíssimos. Olha o que eu vou te dizer agora. Eu acredito que, na minha parca, assim, inteligência, assim, coloco como hipótese que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem no fenômeno de materialização de espíritos. Esses mantos, eles servem como uma espécie de proteção? Sim, porque muitas vezes o ectoplasma é depositado no manto sem a necessidade da materialização completa do corpo do espírito. Então, há a poupação, como é que eu colocaria? Assim, eles conseguem gastar menos a energia que está destinada principalmente a quê? Ao atendimento aos enfermos. Agora, por que são reuniões tão raras? Por que são tão difíceis no nosso meio? Porque essa energia que se desprende do médium é sensível até ao nosso pensamento. Então, eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã. Eu não posso entrar numa reunião dessa pensando no aborrecimento que eu tive no meu lar ontem. Eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nos aborrecimentos que eu tive no meu local de trabalho ao longo da semana. Eu não posso entrar numa reunião dessa tendo ingerido nas últimas 72 horas que antecedem a reunião a carne de animais, mamíferos e ave. Porque quando o animal é abatido, a sua carne fica impregnada de fluidos poluidores, né? Barônicos, pesados, nocivos, que impregnam o meu ectoplasma também. Quando eu vou para uma reunião dessa, 70% do ectoplasma se desprende do médium. Os outros 30% da assistência que acompanha o médium e da natureza que envolve o santuário.
O Santuário do Frei Luís fica no meio de uma floresta aqui em Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro. Bem, se o meu ectoplano está contaminado, eu vou prejudicar a materialização do espírito. Eu vou prejudicar o médium. Eu posso até impedir que os pacientes que são levados a tais reuniões sejam atendidos, porque quem mais se materializa em tais reuniões são espíritos de médicos, trazendo conhecimentos extremamente avançados em relação ao nosso e, inclusive, instrumentos que nós vimos ao longo desses 40 anos serem utilizados por eles. Determinadas ampolas, Fred, que eles traziam em suas mãos cerradas, com uma capacidade de eletromagnética tamanha e de luminescência, que com a ampola na sua mão cerrada, eles deixavam a luminescência desse jorrar sobre os pacientes colocados nos leitos. Tamanha era a luminescência que me era possível ver por transparência os ossos do carpo e do metacarpo da mão da entidade, onde deduz-se que eles se materializam até alguma forma de esqueleto. Eu escutava o arfar, a dificuldade da respiração da entidade quando materializada pelo mergulho de um universo paralelo ao nosso, mais fluídico, ao nosso, muito mais denso. Então, a respiração da entidade era mais difícil, onde deduz-se que até um sistema respiratório com ele se materializa. Que ciência é essa? Condensava junto, né? Mas que ciência é essa? Se Pois coloca é. na posição de um médico, vendo isso tudo acontecer. Agora, Quer dizer, é raro todos esses fenômenos, né, doutor Paulo? Porque o plano encarnatório de um médium que se compromete e aceita uma tarefa dessa também é extremamente delicado e precisa, né, de um ambiente, de um grupo de pessoas que vai apoiar isso, para que ele não se perca, né? o Fred, em tais encontros, Reencontros, né? a vida do médium de efeitos físicos e do presidente dos trabalhos corre perigo. 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 Existe a possibilidade da desencarnação. Eu entrei numa reunião dessa com 27, 28 anos de idade. E você vê isso acontecer, o que passa pela tua cabeça, né, de jovem, é que você vai modificar o mundo. E eu estava numa dessas reuniões e quando passou pela minha cabeça o seguinte pensamento: será que não é o médium que está se cobrindo com lençol e acendendo alguma lanterna por baixo do lençol? Imediatamente eu expulsei esse pensamento da minha mente. Tarde demais, porque até o nosso pensamento as entidades podem perceber e acompanhar. Captaram. E se aproximou de mim um preto velho materializado de nome Jeremias, um dos protetores do médium Gilberto, que eu te falei antes de nós entrarmos no ar. Sim. Se aproximou de mim materializado com uma luminescência muito fraca, porque está de acordo com a humildade dessas entidades, né? Com a humildade, e me disse o seguinte: "Ô Paulo César, você quer conhecer a realidade da vida?" Eu quero. Fred me pegou pela gola e me puxou para dentro da cabine. Quando chegamos dentro da cabine, o preto velho se deixou poderosamente iluminar e eu vi à minha frente o médium Gilberto Arruda envolto em cobertores deitado no leito e a entidade materializada ao meu lado. A diminuição do médium, da sua massa física, Repete, por favor, que cortou a internet. A diminuição da massa física do médium estava em torno de 30% a 40%. O seu corpo estava reduzido em dimensões. Ele estava magrinho, assim, fininho. Ele perdeu, até onde eu pude entender, naquele momento inesquecível, uma diminuição de 30% a 40%. Tudo isso está descrito pelos grandes estudiosos da ciência da mediunidade que nós pesquisamos. Quanto maior a desmaterialização do corpo do médium, melhor a materialização do espírito. Então, nós estamos diante da lei de Lavoisier. Nada se perde, nada se forma. Tudo se transforma.
Nada se perde e nada se ganha. Tudo se transforma. Então, são leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Agora, esses fenômenos levam a esclarecimento de uma série de grandes indagações que afastam as classes eruditas dos templos. Por exemplo, a ressurreição do corpo físico de Jesus. Estraçalharam o corpo dele, choquearam ele quase até a morte, enterraram-lhe uma coroa de espinho na cabeça. Não satisfeitos, pregaram o seu corpo numa cruz. Não satisfeitos, atravessaram o seu tórax com uma lança. Ele mesmo reconheceu a sua desencarnação. Senhor, em suas mãos entrego meu espírito. Depois da sua desencarnação, os seus parentes e os seus amigos retiraram o seu corpo e colocaram numa gruta hermeticamente fechada durante 3 dias no calor do deserto. E ele reaparece com o seu corpo completamente reconstruído. Refeito, Então, qual é o médico que vai acreditar numa história dessa? Qual é o médico que vai acreditar que ele curou um cego de nascença cuspindo na terra? Faz um cataplasma, uma lâmpada, aplica na vista do cego e ele volta a enxergar. E se não fosse saliva que saiu da boca dele? E se fosse ectoplasma? Ele era um poderoso médium. E se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse transportar células do perispírito do olho de um cego para o seu corpo físico, para o seu olho físico. Os nossos amigos do outro plano estão nos dizendo que para cada célula do meu corpo físico, eu tenho uma congênere, eu tenho uma contraparte no meu perispírito. Eu tenho 50 trilhões de células, no mínimo, no meu corpo físico. Eu terei, então, 50 trilhões de células no meu perispírito. E se eu soubesse como transportá-las do perispírito para o corpo físico do médico, de um cego de nascença, eu ia fazer com que ele enxergasse. Eu ia fazer porque a congênere do perispírito está perfeita. Sim, eu posso teletransportar a célula perfeita e colocá-la no lugar de uma célula imperfeita, não funcionante, em qualquer órgão do corpo humano. Foi isso que me parece que eles fizeram com a válvula mitral do meu professor. Você está percebendo a ciência? Quer dizer, esse ventríloco, essa válvula do coração que implantaram nele... Válvula mitral. Essa mesmo. Eles pegaram do próprio corpo perispiritual dele. Sim, agora existem outras técnicas. Não tem, assim, limites para o que você possa imaginar. Técnica, ou seja, eles sabem como confeccionar uma prótese de ectoplasma e aplicar no lugar daquela que eles desintegraram molecularmente. Frederico, você sabe trabalhar em forma microscópica e ultramicroscópica, não sabe? Sim, Paulo César. Você não poderia, na sua cirurgia de hiperfísicas, poupar, então, os vasos sanguíneos? Por que tem que ter sangramento? Porque eu deixo sangrar, e nós deixamos sangrar, olha só, Fred, para que aumente a fé do doente e a sua. Eles estão lidando com criança mesmo, né? Brincadeira. E haja paciência. Somos crianças engatinhando no escuro. Doutor Paulo, vou aproveitar que tem tantas perguntas boas aqui e comentários. Dá uns 2 minutinhos para a gente trazer as pessoas. Claro, somos uma família. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Todo mundo agradecendo aqui. A primeira pergunta que é... Vamos lá. A Abigail fala que acredita que nos hospitais espíritas possam haver esses tratamentos no futuro, se é que já não acontece, né, Biga, de materialização. Nath pergunta como se manter em equilíbrio quando inserido numa psicosfera tão instável. Não entendi a pergunta. Como se manter em equilíbrio quando nós estamos numa psicosfera da Terra, né? Tão instável. Nós estamos numa psicosfera instável, mas nós não estamos sozinhos. Nós estamos sob o governo de um Cristo planetário chamado Jesus, que comanda a Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Um ser criado, simples e ignorante como nós,
que atingiu tamanho conhecimento em ciência, em tecnologia, em sabedoria e, principalmente, em amor, que lhe foi concedida a responsabilidade do governo do planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica extraída da estrela mais próxima, no nosso caso, do Sol. Então, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Então, ele está comandando a nossa psicosfera. Lembrando que somos ainda um planeta de provas e expiações, ou seja, no segundo degrau da escala universal. É como diz minha amiga, JC no comando, relaxa. A Biga fala, recomendo o livro The Perfect Medium. Obrigado, Biga, especialmente por ser inglês aí para a gente pesquisar. Ricardo, tem uma pergunta interessante. O doutor acredita que o infravermelho dos termômetros pode danificar a glândula pineal, principalmente nos médiums? Essa pergunta, olha, tem algumas perguntas que me fazem, que se eu conhecesse essa resposta, eu estaria encarnado num planeta muito mais evoluído. Em Júpiter! Olha, eu não posso dizer. Eu me encontro. Aí estão os nossos livros, né? Tamanha foi a quantidade de informações que nós já escrevemos 6 livros, está lançando agora dia 22 o 7º, e o 8º vai ser lançado em 21. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Olha a fotografia. Volta um pouquinho, doutor Paulo, no primeiro slide que mostra todos os livros no momento. Obrigado. Aí, ó, pessoal, esses são os livros, vocês podem adquirir na Amazon, a maioria deles está na Amazon. Dá um Google nos títulos, vocês vão encontrar. A lista também está nos comentários que a gente colocou. E no próximo slide, o Dr. Paulo mostra os 2 que vão ser lançados agora, esse ano e o ano que vem. No final eu vou colocar o site do Feluz, que você pode pedir e você recebe por Sedex. Perfeito. Tá? Ó, esse vai ser lançado agora, dia 22 de novembro. O site do Frei Luiz vai ter transmissão direta, 10 horas da manhã aqui no Brasil. Ótimo. Que Câncer, dia 22 de novembro. 22 de novembro, 10 da manhã Brasil, 8 da manhã Eastern Time, Estados Unidos. Okay. Vamos conferir. Câncer, aspectos históricos, científicos e espiritualistas. Em 2021, eu tento a abordagem científica do teletransporte e materialização de espíritos. Então, por que eu estou escrevendo? Olha, 8 livros, Fred. Como é que... Imagina a quantidade de informações que foram depositadas nos teus ombros ao longo de 40 anos. É muita reunião, né? Então, eu tô esmagado, cara. Eu não posso ficar com isso comigo. Não, tem que divulgar esse conhecimento. E principalmente a classe a qual eu milito, que é a classe médica, certo? Olha a fotografia do Frederic. E um parênteses, enquanto a gente aprecia essa foto incrível. Gente, isso é um espírito de médico materializado, certo? Tá. À esquerda. Uma coisa interessante, Dr. Paulo, que está muito presente aqui para a gente, é o fenômeno das irmãs Fox no século XIX, que tinha uma mediunidade de efeitos físicos incrível, mas pelo ambiente que não deu o apoio necessário a elas infelizmente, depois de algumas décadas de fenômenos que consolaram, esclareceram e mudaram a cabeça de milhares de pessoas, elas sofreram pressão de grupos e de céticos e de acadêmicos e de religiosos, que fez com que elas não aguentassem essa pressão e, infelizmente, tiveram que se contradizer, negando que aquilo foi uma realidade, né? Infelizmente, caiu no esquecimento, em grande parte aqui nos Estados Unidos, um exemplo contundente e incrível de fenômenos físicos. E que, se Deus quiser, em breve a gente vai ter, através do Wagner de Assis aí, o lançamento do filme sobre a vida das irmãs Fox, todo em inglês. Que eu acho que vai resgatar uma memória importantíssima para a América do Norte, mostrando que também aqui nos Estados Unidos, não só na França, não só no Brasil, esses fenômenos espirituais existem e são muito presentes. Olha, o Wagner elaborou um documentário sobre o nosso primeiro livro, A Face Oculta da Medicina, viu? E também eu vou mantendo você informado. Vamos saber, a gente vai divulgar o trabalho do Wagner aqui. Maravilha. E foi ele que escreveu o prefácio do meu segundo livro, Espíritos Decaídos Materializados. Foi o Wagner Assis que escreveu o prefácio. Fred, observa essa fotografia do Frederic. Ele, quando se materializou e foi fotografado, ele se materializou com um lírio branco em suas mãos. Sabe por quê? Em homenagem ao Frei Luiz, que quando habitava aqui na cidade de Petrópolis, era ele quem cuidava
dos jardins do mosteiro. E ele adorava lírios e violetas. Que lindo. Em homenagem a Frei Luís, quando ele se materializou e foi fotografado, ele se materializou com um lírio branco em suas mãos. Aí o Gilberto Arruda, o médium de efeitos físicos, né? Aqui as ondas de probabilidade que vão formando os nossos corpos a partir de um ovo, a formação de um embrião, e aqui a formatação orgânica, o perispírito, que está sendo estudado com o nome de campo morfogenético, principalmente por esse cientista, Sheldrake, Rupert Sheldrake. Os que estiverem, assim, curiosidade, pode mergulhar na internet, que não vai faltar informações e livros sobre o seu trabalho. Aqui, ó, é que está acoplada tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu penso. Não tem saída. É uma lei matemática de ação e reação. Então, fiz, causei o sofrimento do próximo. Ou, olha o que eu vou falar agora, da natureza do planeta no qual eu habito e que dificultará a vida daqueles que virão depois de mim, eu tenho, provavelmente, colocado tamanhas impurezas e deformações nesses componentes que precisaria de corpos futuros para que possam absorver as impurezas que eu, e não Deus, colocou e corrigir as deformações do meu perispírito que eu promovi, e não Deus. Reconstruindo, né? Desconstruindo o passado e reconstruindo um futuro mais harmônico aí. Aqui está a glândula pineal, está sendo estudado a glândula pineal, e vejam que foram descobertos os chamados cristais de apatita da glândula pineal. Esses cristais de apatita estão sendo estudados por esse colega médico. Grande doutor Sérgio Felipe Oliveira. Então, quanto maior o número de cristais de apatita, menor a capacidade de uma pessoa captar energia. Entendam como energia a mediunidade, que é uma forma de energia. Quem vai determinar a composição orgânica de uma glândula pineal e a quantidade de cristais de apatita nela depositada? A hereditariedade. Então, a mediunidade é um fenômeno, é um sentido hereditário. Está incluído na nossa genética e que não foi alcançada ainda pelos nossos geneticistas. Mas... Olha, falando nisso, doutor Paulo, eu aproveito a deixa, porque a Márcia faz uma pergunta super relevante. O senhor ainda sente muita resistência da classe médica? Será que essa pandemia está despertando a classe médica para a vida espiritual? Como é o nome da menina que fez essa pergunta? Márcia. É a menina mesmo. Márcia. Artista, querida. Você acertou em cheio. Com essa pergunta eu falava até amanhã de manhã. Eu estava conversando com meu amigo Fred, e falei o seguinte: Fred, eu estou aqui muito assim, bem impressionado com o fenômeno que está acontecendo comigo ou não, com a classe médica aqui no nosso país. Estão sendo criadas nas escolas de medicina ligas para estudo da espiritualidade e saúde. Quem estão criando ou está criando essas ligas não são as direções das escolas de medicina, nem são os professores. Quem estão criando as ligas são os estudantes. Tamanha é a curiosidade científica que os está absorvendo. Quem somos, de onde viemos e para onde é que estamos indo. E os jovens estudantes de medicina estão nos convocando, nos convidando para fazermos as palestras que, de forma assim, muito superficial, nós estamos apresentando hoje. No domingo que vem, eu vou falar sobre a parte histórica, científica do câncer e espiritualista. Então, o que está acontecendo é um despertar, principalmente das classes que estão abordando o planeta, reencarnando no planeta e que trarão, sem nenhuma sombra de dúvida, todas as modificações da humanidade que nós tanto ansiamos, tanto esperamos. Então, não tenho preocupação com meus colegas. Primeiro, nenhum deles está sozinho, nem os que não acreditam nisso. Segundo, estão vendo quem está escrevendo e falando um cirurgião que trabalha como cirurgião há 45 anos, com 4 especialidades. Espera aí, deixa eu escutar com mais atenção o que esse cara está falando.
deixa eu ler com mais atenção o que esse cara está escrevendo, porque ele não pode ser um alucinado, porque se ele fosse um alucinado, ele seria um serial killer, não seria um cirurgião. Então, me parece que isso está dentro de uma programação. Não é por acaso que eu ingressei numa faculdade de medicina, não é por acaso que eu fui atraído pela cirurgia, não é por acaso que eu me dedico principalmente à cirurgia do câncer, e não é por acaso que esses fenômenos extraordinários foram colocados na minha frente. Então, eu olho para trás e vejo quantos degraus foram sendo montados, independente do seu planejamento e da sua vontade, e que me levaram a chegar onde eu estou. Se eu não tivesse escrito nada, não estaria aqui hoje. O Fred nem saberia que eu existo. Eu não teria sido convocado 5 vezes para ir para a Europa, ou falar até a faculdade de medicina, 2 vezes para os Estados Unidos, e só não fui esse ano por causa da pandemia. Não, e olha que pandemia abençoada, porque a gente precisou de custo zero para fazer essa live hoje à noite. Eu estou de pijama em Nova York, o senhor está de pijama no Rio de Janeiro, e a gente está falando para o mundo que quiser ouvir, sem avião, sem hotel, sem traslado, sem dinheiro, sem a... Eu ia falar porra em ação, encheção de saco, com uma internet aqui. Quer dizer, eu acho que isso está multiplicando de maneira incrível, né? Se você pegar um livro chamado A História das Epidemias, vale a pena você ler. O autor está mostrando, ele vê a gripe espanhola, ele vê as epidemias do passado, né? Como a lepra, como a peste, isso por exemplo. Ele está colocando como a principal razão de todas essas ocorrências a desordem humana, o descuido com a natureza do planeta que habitamos. Aonde começou essa epidemia? Em animais silvestres na China, que estavam sendo aprisionados, colocados em mercados e vendidos. Então, as pandemias, essa, por exemplo, que nós estamos enfrentando, se você for buscar as causas estão no nosso comportamento equivocado com a natureza do planeta que nós estamos habitando. Então, à medida que tudo que está acontecendo de tragédia no planeta é fruto da ignorância. Se soubesse o que nós sabemos, não estariam fazendo o que estão fazendo. Deixa eu te dar um exemplo que, se for tempo. Olha aqui. Bem. Opa, deixa eu pôr a tela aqui. Ó, esse livro aqui saiu em 2015. Eu trabalhei 18 anos nesse livro. O Espíritos Decaídos Materializados. Frei Luiz nunca deixou de trabalho. Frei Luiz nunca deixou que ele fosse publicado. Depois eu entendi. A face oculta tinha que vir primeiro para preparar o terreno. Nós éramos 10, 12 pessoas. Eu participei de 2 dessas reuniões. E éramos colocados em frente a uma cabine mediúnica com médium de efeitos físicos em transe e um fotógrafo profissional com o seu equipamento montado à frente da cabine. Doutor Paulo, vamos começar de novo pelo básico. O que seriam espíritos decaídos para o nosso público aqui? Só para aqueles que tiveram um comportamento inadequado, equivocado em relação ao seu semelhante e em relação à natureza do planeta. Qual deve ser? Se você tem deformações no teu corpo espiritual decorrente do seu comportamento equivocado para com o seu semelhante, qual será a forma de um carrasco nazista? Isso reflete no corpo perispiritual? Perispiritual. Qual será a forma de um corpo de um pedófilo? Qual será a forma de um inquisidor? E vai por aí fora. As luzes eram apagadas, entrávamos em prece, aguardando o sinal da cabine. Qual era o sinal da cabine? Um estalar de dedos. O fotógrafo disparava a sua máquina, com aquele clarão do flash antigos, e nós saímos ver a fotografia no dia seguinte. Que tinha que revelar no dia seguinte. Eu não tive coragem de colocar as fotografias no livro. As descrevo, o Wagner Assis me aconselhou a não colocar. E eu segui o conselho dele. Se eu tivesse aquelas fisionomias, não ia querer que a minha fotografia saísse em livro, em revista, em jornal, na televisão, na internet. Então, os estou respeitando. Segundo,
Esses espíritos que foram conquistados pelo amor de Frei Luís estão em recuperação e serão arcanjos de luz. É só questão de tempo. Todos somos imortais. Terceiro, e a mais importante, eu não sei o que fiz em vidas passadas. Eu posso ter sido pior do que eles. Bem, eu uso ferro e o aço para aliviar e curar. Se o quê? Para aliviar e curar, como cirurgião. Eu uso o aço e o ferro para aliviar e curar, como cirurgião que sou. Com os instrumentos. Concorda comigo? Sou cirurgião. Quando eu era da Inquisição, usava para torturar, para matar. Se eu me lembrasse do que fiz, não teria condições emocionais para ser um cirurgião. Então, o esquecimento é uma dádiva divina. Uma dessas fotografias, Fred, aparece na porta. Nós éramos comandados por um almirante chamado Carlos Melo, que tinha uma disciplina militar. Ele revistava o santuário, revistava a cabine, revistava o médium, revistava todo mundo. Bem, numa dessas fotografias, aparece à porta da cabine um carrasco da Idade Média. Com aquele... Materializado, com aquela roupa de carrasco que ia dos pés à cabeça, no tecido quadriculado, parecendo escocês, com cadastros brancos envoltos na sua cintura, e uma aparência de que os braços estão por trás como amarrados. E um capuz que ia até o teto da cabine, com 2 rombos à altura dos olhos. E nitidamente você vê o olhar da entidade horrorizada sendo fotografada, materializada. Depois porque o detalhe que o senhor disse antes de entrar no ar é que houve um teletransporte dessas entidades que elas não estavam concordando em serem fotografadas e vistas ali. Então, por isso que elas estavam surpresas, né? No caso deste. E em 2 das reuniões destruíram o mobiliário antes que a reunião começasse. E ninguém tinha entrado dentro. E antes que nós entrássemos no santuário, estava tudo quebrado. As reuniões foram suspensas. Bem, depois dessa reunião, um dos auxiliares do Frei Luís, Padre Isabel, foi um papa em vidas passadas, chamou o presidente Luiz da Rocha Lima e disse o seguinte, através do médium Ivan de Castro: olha, desde que esse carrasco desencarnou, ele não consegue remover a roupa de carrasco porque ela está soldada no seu perispírito. Bem, então ele não pode reencarnar, porque a forma de pensamento está moldando a roupa de carrasco em volta dele. Se ele foi um carrasco na Idade Média, ele está padecendo assim há séculos. Quantas cabeças ele decepou? Centenas? Bem, se eu assumo, como está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, está acontecendo aqui no Rio de Janeiro e em outras cidades também do país, se eu assumo um cargo de secretário de saúde e desvio verbas públicas para mim, necessárias à saúde do povo, pública, quantas cabeças eu estou decepando? Se soubesse o que os da guarda estariam fazendo o que estão fazendo, estão percebendo a importância da aproximação entre a ciência e a religião? A espiritualidade. Aqui está a salvação da humanidade. Todos esses corruptores, assassinos, pedófilos, terroristas, batizam os seus filhos, vacinam os seus filhos contra tudo. Contra a paralisia infantil, contra a varíola, contra a sarampo, e a si próprios também. Por quê? Porque foi a ciência que demonstrou a existência de micro-organismos causadores dessas doenças. Nós estamos vendo os micro-organismos. Eles estão em cima de nós, no ar que nós respiramos, nos alimentos que nós ingerimos. Estão em toda parte. Foi a ciência que provou a sua existência. E quando a ciência desenvolver tecnologia tão sensível que vai detectar a existência do componente extrafísico espiritual, energético, transmissor da vida ao espírito, é imortal, você vai matar quem? E quando a ciência demonstrar o que o espiritismo está demonstrando, como, por exemplo, o que está colocado nos livros espíritos decaídos, materializados, não é por eu ter escrito, não. Não é por eu ter escrito, não. É pelas verdades que estão sendo trazidas pela ciência da mediunidade.
Isso é um ponto que eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que eu não li o livro, mas eu quero recomendar as pessoas a pesquisarem. Hum. Qual foi a finalidade desses espíritos decaídos materializados serem trazidos e fotografados e registrados? Houve Com alguma cura deles, alguma intervenção? todos esses espíritos estão exaustivamente descritos nos livros de André Luiz, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Ação e Reação, e vai por aí afora. O que aconteceu no Lar de Frei Luís, no final da década de 70 e início da década de 80, foi uma comprovação material de que tudo que está colocado nos livros Nos livros. psicografados por Francisco Perfeito. Cândido Xavier é verdade. É não romance, é verdade. Então, foi feito esse trabalho de registro fotográfico. Sim. Nessas materializações, houve alguma intervenção espiritual para auxiliar eles, para recuperá-los, Mas para... é claro, estão sob os cuidados de Frei Luís. De Frei Luís, ok. Você sabe sob o cuidado de quem está o espírito de Adolf Hitler? Foi captada uma mensagem através de Francisco Cândido Xavier aqui no Brasil. A recuperação das deformações do perispírito de Adolf Hitler demorarão em torno de 1000 anos. Aonde ele está? Ele está sob os cuidados do Mahatma Gandhi, em regiões espirituais próximas ao antigamente considerado planeta Plutão. Então, como uma proteção da psicosfera da Terra, né? Sim. Uma vez, um desses espíritos carrascos nazistas se incorporou numa reunião de desobsessão no Lar de Frei Luís. Ele não conseguia respirar, porque a sua respiração estava impregnada pelos mesmos gases tóxicos utilizados nas câmeras de execução dos judeus nos campos de concentração nazistas. Então, à medida que nós fomos colocando como revelações científicas todas essas verdades, é claro que a natureza, que a humanidade vai ter que se modificar. Quantas vezes nós já viemos aqui? Quantas nações habitamos? Quantas etnias nós pertencemos? Quantos idiomas nós falamos? Quantas vertentes religiosas pertencemos? Quantos regimes de governo? Então, o que é palestino pode nascer judeu. O que é judeu pode nascer palestino. Então, para que tantas desavenças? Para que tanta intolerância? Para que guerra? Se você pode nascer de um lado e de outro da fronteira, se você pode nascer em qualquer outra religião, em qualquer outra forma de idioma, qualquer outra profissão. Então, aqui está. E outra coisa, tudo isso era aceito pelo catolicismo até meados do século 300 depois de Cristo. E a reencarnação foi retirada do catolicismo, pelo cristianismo, de modo geral, pela ação de uma imperatriz, não é? Me parece que é Isidora, não sei, não estou me lembrando do nome Chipre, né? Ela foi num simpósio, não é, em Constantinopla, não é? Ela conseguiu convencer o seu marido, que era o imperador, a atuar sobre o Papa, a quem ele tinha muita influência, a retirar a reencarnação do catolicismo. Por quê? Ela tinha medo de reencarnar como uma criada negra. Escrava, né? Claro. Uma escrava negra. Uma escrava negra. Doutor Paulo, eu queria mostrar aqui no ar para as pessoas esse luminário, aproveitar que a gente a gente já estourou o tempo, mas o papo tá bom e eu acho que as pessoas estão sintonizadas aqui, nós temos mais de 50 pessoas no momento assistindo. Conta um pouquinho para a gente dessa iniciativa do luminário, por favor, que está no Facebook. Olha, o luminário é um simpósio que acontece anualmente aqui no Rio de Janeiro. E ano passado foi presencial, esse ano foi por live. Ano passado eles alugaram um auditório aqui imenso e tinham mais de 1.500 pessoas assistindo. E foram convidados vários palestrantes do Brasil e de fora do país. Todos eles conduzindo para a área da espiritualidade e ciência. Espiritualidade e ciência. Me parece que esses encontros serão cada vez mais numerosos. Houve uma desaceleração por parte da pandemia, mas nós estamos vendo que, através das lives, um número maior de pessoas estão participando.
E eu acho que essas lives vieram para ficar. Mesmo que depois que a pandemia seja controlada, as lives continuarão. Eu não sei qual é a programação para o Luminário no ano de 2021, mas nós podemos manter contato através do meu amigo Fred, e todas as informações relacionadas com esses simpósios serão transmitidas a todos. Nesse último, vários países participaram. Então, haviam inscritos da Alemanha, da Itália, de Portugal, dos Estados Unidos, grande parte aqui do Brasil, e acredito que esses encontros serão cada vez mais comuns aí ao longo da história. Com certeza. Doutor Paulo, eu queria que o senhor fechasse o nosso bate-papo hoje com uma mensagem para os nossos amigos aqui dos Estados Unidos e do continente norte-americano. Depois que a gente passar isso aqui. O senhor quer passar mais algum slide? A gente pode fazer Não, isso. eu estou aqui à sua disposição. Eu só ia colocar o seguinte. Vamos lá, fica à vontade. Aqui está a energia necessária para a materialização de um espírito de 85 quilos. Desse livro, Espírito e Matéria, a energia foi calculada e a materialização de um espírito, de um único espírito de 85 quilos, seria suficiente para iluminar o estado do Rio Grande do Sul por 161 anos. Um espírito. Aí eu fui convidado para falar em Portugal sobre o mesmo assunto que eu estou falando hoje para vocês. Aí calculei comigo quantos Portugais cabem dentro do Rio Grande do Sul. 3,5. Então, a materialização de um espírito seria suficiente para iluminar Portugal pelo mesmo tempo que nós existimos como terra descoberta por eles. Por isso, a ciência não acredita. A única coisa que a ciência conseguiu teletransportar até hoje foram fótons e elétrons. Se a ciência não acredita, a não ser de forma teórica, em filmes de ficção, como é que eu fico vendo isso acontecer durante 40 anos? Vendo espíritos se desmaterializarem e outra entidade se materializar em questões de segundos. Quem é que está controlando também a quantidade de energia? Sabe como é que eu fico? Na mesma situação dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que ele existiu. Estou colocando meus testemunhos em livros, direcionados a todos os que tiverem interesse, principalmente aos jovens das novas gerações que estão aportando e que peguem o nosso testemunho, e já que esses fenômenos no futuro serão cada vez mais frequentes, e deem sequência a todas essas informações. O cristianismo tem 2.000 anos. Como é que estará o espiritismo daqui a 2.000 anos? Uhum. Pois é. Não, e aos jovens que estão chegando aqui, jovens, isso não é religião, isso é ciência. Fiquem tranquilos. Qualquer trauma que vocês têm de vidas passadas com religião organizada, esqueçam, isso é ciência, isso não é religião, isso é ciência. Só repito isso porque eu acho que a gente vai espiritualizar esse planeta pela ciência, sem desmerecer o papel importante da espiritualidade das religiões, mas realmente eu sinto que é a ciência que vai descortinar tudo para nós. Doutor Paulo, mensagem, por favor, para os nossos amigos aqui dos Estados Unidos, da América do Norte, fora do Brasil, para a gente fechar. Eu não vou mandar mensagem. Eu vou utilizar, ou vou me colocar como instrumento de que alguém que está nos acompanhando transmita essa mensagem. Então, essa mensagem não será minha. Eu serei apenas um instrumento. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade.
Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem as dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus. Forte abraço, Dr. Paulo, fundo do coração. Muito obrigado pela energia positiva, que foram octilhões de átomos de alegria que aqueceram aqui o coração, a mente. E a gente fecha o nosso episódios ao redor da fogueira sempre com essa música de 1969 do grupo americano chamado, olha que linda, olha o coração. Que lindo, esse coração é belo. Nós fechamos aqui, Dr. Paulo, com uma música de 1969 do grupo americano The Fifth Dimension, a quinta dimensão, que foi uma música que naquele ano estourou em todas as paradas, número 1 no mundo inteiro, e a letra fala sobre a chegada da idade de Aquário, onde vai ter paz, harmonia, concordância, felicidade, amizade, amor, e o refrão que conclama a gente de maneira extremamente exuberante: deixe a luz do sol entrar. Deixe a luz do sol entrar. Então, para todos os amigos encarnados e desencarnados que acompanharam a gente, de toda a falange do Frei Luiz, dos médicos, dos acadêmicos, de todos os familiares de ambos os lados da vida aqui, todos que nos acompanharam, um bom sábado, muita paz. Um grande abraço e a gente se encontra de novo ao redor da fogueira em breve. Dr. Paulo, forte abraço. Obrigado. Outro grande parabéns pelo seu trabalho, Fred. Fiquem com Deus. Obrigado. Boa noite.